Sara, estou muito feliz de ter você aqui nesse sabadão de quarentena, né? Porque a gente está literalmente de quarentena, né? E Literalmente. eu estou muito feliz de ter você aqui, uma pessoa extremamente querida que faz parte da minha vida há uns 25 anos. É, é isso mesmo. Poxa, caramba, a gente vai começar a entregar a idade. Não, Não não fala pode. isso. Não, para. Então a gente não pode entregar a idade. Não é legal entregar a idade. Não é Não, não é bacana. legal. Não Não é pode. legal. Pula Mas essa tudo parte. bem. É muito tempo que a gente se conhece. E a Sara, para mim, é um dos maiores expoentes na área de voz do país. Então, eu queria muito, assim, Sara, que primeiro você se apresentasse, né? Falasse um pouco do teu currículo, que é extenso, então resume, por favor, né? E vamos falar um pouco de você, para a gente começar o assunto. É a joia. Bom, muito feliz em tê-los aqui. É um prazer falar de voz, porque voz é vida. Voz é comunicação, voz é interação, voz é o que nos aproxima. É realmente, para mim, é muito emocionante falar de um tema que tem a ver com o meu propósito de vida. Então, eu fiz a faculdade certa, realmente. Eu não errei na escolha. E Não. eu acho que essa escolha tem tudo a ver com a minha personalidade, com a pessoa que eu desejo ser, com aquilo que eu desejo compartilhar com as pessoas. Então, é um prazer enorme falar desse tema. Eu tenho esse carinho, essa admiração enorme pela Perla também, minha colega de faculdade, minha colega de formação, mas mais do que nunca, uma amiga querida, né? Uma pessoa da minha convivência e que eu amo. Então é um Obrigada. prazer enorme mesmo. Esse sucesso da BioLaser realmente vem dessa garra, dessa pessoa que é a Perla e que sempre se mostrou realmente muito viva, né? Muito perspicaz, desde sempre. A Perla sempre era a mulher das ideias, né? É verdade. Então vamos fazer assim, vamos. Sempre foi muito bacana, assim. Eu gosto, né? Também esse entusiasmo. Eu sempre vivi nessa energia, nessa alegria. Então é maravilhoso compartilhar isso com a Perla, esse momento agora juntas. É um presente, realmente. E eu, então, depois da formação, eu fui para o HC, eu fiz USP, fiquei 3 anos no HC, o que foi maravilhoso. Foi assim, eu costumo brincar que foi ali que eu me formei verdadeiramente fonoaudióloga, porque, meu Deus, o que a gente vê no hospital, né, Perla, é Opa! algo assim sobrenatural que a gente vivencia num hospital. É uma dinâmica e os casos que a gente tem oportunidade de atender, de conhecer, uma série de síndromes, uma série de deformações, deficiências, enfim, uma série de patologias que a gente provavelmente até possa não ter contato ou alguma outra vez, mas você tem aquilo já no seu currículo e isso nos forma de uma maneira muito firme. Então, formou meu raciocínio assim clínico, meu raciocínio de pesquisadora, era algo que eu tinha muita curiosidade na época da faculdade, enfim. Então, essa área, dentro da foniatria do Instituto das Clínicas, né, na otorrinolaringologia, no HC, foi algo assim revolucionário na minha vida. Logo após, logo após o HC, logo após a foniatria no HC, eu ingressei na especialização em voz com a minha amada doutora Mara Velal, minha professora. As conquistas dela transcendem, que foram para a própria Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, que foram para a nossa categoria. Então eu tenho assim uma admiração e um respeito enorme e foi maravilhoso fazer parte de 2 anos. Na época, o CESEV, o curso de especialização em voz, eram 2 anos com a Mara, então foram 2 anos intensos, 2 anos de muita pesquisa, de muito aprendizado.
E foi algo também que, ainda mais, né, me acrescentou enormemente, porque eu já vinha dessa formação clínica e todo esse olhar hospitalar, enfim. E foi maravilhosa essa experiência. Saindo da especialização, eu já atuava profissionalmente em parceria com o Otorrino, em Santos. Foi quando eu aí fixei minha carreira, minha profissão realmente em São Paulo. Até então eu vivia nessa ponte aérea, não aérea, mas rodoviária, né? Eu vivia nesse vai e volta de Santos e São Paulo. Então, saindo do HC, passando pela Mara, especialização em voz, atuando diretamente diretamente na otorrinolaringologia, com a reabilitação vocal, com as vozes artísticas, desde o início da formação. Aí eu já pude realizar o meu maior sonho profissional, que era a docência. Logo a seguir, vindo aqui para São Paulo, eu conheci uma querida, uma fonoaudióloga, que era fonoaudióloga de um paciente meu no Senai. Ela era professora dele no Senac. E ela estava saindo de licença maternidade. Então ela me chamou. Ela falou: olha, eu vejo que você tem especialização em voz e você já atua. Será que você não pode me substituir no Senac? Eu estou saindo de licença maternidade. Aí foi incrível, porque aí eu já pude assumir. Eu cumpri o tempo que ela esteve em licença maternidade. Logo após eu fui para fora, fui para o Canadá, e aí fui estudar um pouco mais, ainda voz, e fazer mais. Só emoções, e agora me lembram todos os professores pelos quais eu passei, e tantas coisas maravilhosas que a gente vai vivendo, né? E vai acumulando tanta experiência. E ali, então, quando retornei, eu mantive, nós estávamos juntas nesse consultório, então eu com essa colega que me levou para o Senac e continuamos essa parceria e eu continuei lecionando no Senac, nesse retorno. Então já são muitos anos lecionando, que era meu maior ápice, assim, era o que eu desejava muito na formação, era me tornar professora. Era lecionar realmente, era passar essa paixão sobre voz, sobre comunicação, e aconteceu. E aconteceu. E aí, do Senac, consultório e todos os desdobramentos aí de carreira, e vieram. Foram assim. Então, resumidamente... Foram acontecendo as coisas, né? Eu acho que isso que é o bacana, né? Assim, Sara, eu tenho... a Sara é minha amiga há muitos anos, eu tenho muito orgulho dela, porque é uma pessoa que sempre estudou muito, sempre correu atrás, e é uma pessoa muito dinâmica também. Acho que talvez seja por isso, né? Os opostos se atraem e os dispostos se distraem. No nosso caso, a gente não é o oposto, a gente é... E nem disposto, a gente é muito parecida, né? Então, até nas questões de como a gente fazia isso acontecer, só que eu fui para outras áreas, né? E a Sara... Então, e a Sara foi para a área da voz, né? Então, assim, a gente acabou meio que dividindo, né? Eu brinco que se juntar nós duas dá uma fono completa. Dá mesmo. Dá uma fono completa, né? Então, isso aí. Só eu mesmo para falar um negócio desse. Mas, enfim... mas a Sara é uma pessoa muito competente, então por isso que eu convidei ela para falar sobre voz e pelo amor da minha vida, que é a laser terapia, que eu sou a louca do laser, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por laser terapia. E a Sara, ela foi estudar o laser comigo, né? Então, eu acho que isso é muito legal. A gente agregou valores, né? Hoje a Sara faz parte do casting da BioLaser Brasil, com muito orgulho.
Ela e Diogo Uhul! Torlini, que trabalham aí com a Sara de Verdade. voz. Beijo, Di! É, Maravilhoso. o Diogo também, né, que trabalha numa área bem da parte artística mesmo da voz, né? Até pela questão da formação dele. Então, os dois vêm somar com a Biolaser Brasil. A gente fica super feliz com isso, né? Então, eu espero que vocês dois sejam muito bem-vindos. Façam um trabalho magnífico dentro da Biolaser. Eu acho que é muito legal, né? Então, enfim, eu fico muito feliz de estar te recebendo num ambiente que não é tão a minha cara, né? Porque eu gosto da coisa do contato, né? Espanhol adora contato, adora beijo, adora abraço. Mas, enfim, é um momento que a gente precisa colocar as coisas em prática, né? Não tem jeito. Então, assim, Sara, eu queria que você falasse um pouco. O laser que deixa a gente louca pelo laser. É verdade. A Dani é suspeita de falar também, tá, Dani? Você para com isso, que a próxima convidada é Dani Caro Preço, falando de bandagem. Então, vai ser um assunto bem bacana, bem legal também, tá? Porque a Biolaser, ela tá trazendo novas tecnologias, né? Novas situações dentro da física quântica. Vai ter bastante novidade aí no mês de maio. A gente vai ter alguns workshops, 2 workshops comigo, 3 na realidade, 2 com a Sara, um de comunicação e um de laser terapia e voz também. Então vai ser bem bacana. São workshops mais curtos, né? Para quem já trabalha com laser ou para quem quer conhecer a técnica. Então a gente está fazendo esses projetos online exatamente porque hoje é um momento da gente trabalhar online, né? Não tem outro jeito, né, da gente trabalhar. Então, Sara, eu queria que você contasse pra gente como é que essa história do laser surgiu na sua vida. Né? Aí eu tô ferrada. O que ela vai falar? Bom, eu vejo que, assim, as tecnologias, as novas tecnologias, nós que somos da Fono, que já tem um certo tempo de carreira, né? Que nós temos um certo tempo de carreira, e eu posso falar que, assim, a área da voz, antes de falar do laser especificamente, eu vou chegar lá, mas só para criar um raciocínio, porque é algo tão, assim, especial para mim. Eu estava no HC no ano de 99, quando surgiu o Dia Mundial da Voz. Verdade. Eu tenho um orgulho desse tempo, porque nós estávamos ali em meio a tantos profissionais incríveis, Dr. Domingos Tissuji e todos os acadêmicos, enfim, nós estudávamos muito toda a questão da biologia, toda a questão toda a bioquímica, então toda a parte de fisiologia da voz, nós estudávamos naquela época, quando então vimos toda aquelas mudanças na voz, e quando chegou verdadeiramente o Dia Mundial da Voz, nós estávamos em meio a um boom de casos de câncer de laringe no Brasil. Um boom. E apareceram, assim, casos graves e, assim, de repente o paciente já chegava sem que nós pudéssemos interferir. A laringe já estava toda tomada, muitas vezes a língua. Então, foi um momento de nós pararmos mesmo e falarmos como vamos agir frente ao que está acontecendo. Naquela época, eu participei de várias cirurgias de laringe, tive o prazer de fazer parte, assim, dessas pesquisas bem, né, de uma maneira realmente muito envolvida, acompanhando também essas transições ali da própria medicina, fazendo mudanças na laringe, enxertos de laringe, nossa, tantas coisas incríveis. E aí, quando começou, então, o Dia Mundial da Voz, foi em meio a esse boom que eu estava comentando, desses casos enormes
Era uma câncer de pandemia de câncer, né? Literalmente falando. E laringe. tem a questão também, eu lembro que na época se falava muito da questão do tabagismo. Isso, Muito, isso, muito, isso, assim. isso. Aí foi quando nós precisamos entrar aí com uma intervenção na saúde, porque nos anos 90 nós sabemos que o cigarro era algo maravilhoso, era tido como maravilhoso, era tido como status, era tido como algo necessário em meio a esses relacionamentos intrapessoais, enfim. Então, era algo muito divulgado. E aí nós vimos que teve muito a ver realmente com esse crescimento dos casos de câncer de laringe. As pessoas ligavam muito o cigarro ao fato de você ter um carrão, ser bem-sucedido, porque os reclames, né, os comerciais, o marketing era feito para isso. Eu acho que desde os anos 80 isso já vinha, né? Isso. E aí, então, quando vimos essa relação, aí entramos, então, com essas campanhas, promovendo saúde vocal, promovendo bem-estar, falando da importância, então, de não fumar, de se hidratar, de ter uma vida mais saudável, porque tudo isso tinha a ver com o seu próprio corpo e com a comunicação, voz especificamente. E então, o laser, quando chegou no ano de 2017, eu resolvi fazer uma especialização em laser, porque é algo que precisava conhecer. Era uma tecnologia nova, mais um recurso que nós podíamos usar para a voz, para recuperar a voz. E, no meu caso, como trabalho com muitos cantores, com muitos jornalistas, então, nesse lado da voz artística, é importante que nós tenhamos um recurso que seja eficiente, que seja seguro e que seja também de rápida aplicação, porque nós temos pouco tempo de atuação nesses momentos, quando estamos atuando com voz profissional. E outras questões das emergências vocais também, né? Isso. E aí, então, Perla, foi quando em 2017 eu decidi fazer esse curso. E aí era um curso totalmente EAD, à distância, e eu fiquei perdida. Não aprendi nada. Eu não aprendi nada do que eu precisava aprender, me senti ainda muito crua e muito insegura para aplicar o laser. E naquele momento, então, eu nem, não tinha comprado ainda o aparelho. E aí eu tive um problema de saúde importante que eu precisei me cuidar. E então eu não finalizei o curso. Eu não consegui finalizar o curso. Foi quando, então, eu conhecendo o sucesso da minha amiga, quem poderá me ajudar? Quem poderá me... Aí eu falei, ela! Aí eu gritei. Eu falei, a Perla vai poder me ajudar. Foi quando eu entrei em contato com você, né, minha amiga? E nós, então, trocamos informações e você falou, achou a pessoa certa, na hora certa, vamos embora, vem fazer a formação comigo. E foi o que aconteceu e foi emocionante. Na minha turma, tinha uma querida também, que já estava fazendo curso, acho que pela quarta vez que ela fazia curso de laser, a Janaína, e ela ficou emocionada, ela chorou, de verdade, na aula, dizendo, agora eu estou entendendo. Lembra? Foi muito engraçado. Profundamente, porque eu tive a mesma sensação, eu tive exatamente a mesma sensação, porque eu falei, agora eu me sinto pronta para atuar depois que eu fiz o curso realmente com a Perla, e foi incrível. Então, eu tive uma formação realmente, onde eu me senti habilitada para atuar com laser. E é isso. Essa assim, é a nossa história. Você tem sentido diferença na tua atuação? Como é que isso está funcionando para você? Olha, Bela, eu vejo que, assim, como o Leonardo tem colocado, né, o presidente da Sociedade Brasileira, bem colocou e nos dizendo que nós precisamos saber para onde nós queremos ir.
Nós, enquanto fonoaudiólogos, precisamos entender para onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, por que nós fazemos, que isso eu tenho um relacionamento bem estreito com essa questão do o porquê, o propósito, isso para mim é muito importante. E para onde nós estamos indo, ou seja, onde nós queremos chegar com a nossa atuação fonoaudiológica. E isso me toca muito, porque se eu não sei verdadeiramente quem eu sou, o que eu estou fazendo, qual é o meu papel enquanto fonoaudiólogo na contribuição para um paciente, para um profissional, eu não saberei aonde eu quero chegar. Exatamente, é verdade. Ponto de partida e é o ponto de chegada também, para nós nos interessa muito. Eu preciso saber aonde eu quero chegar com a voz, eu preciso saber onde eu quero chegar com o paciente e onde eu quero chegar também usando as técnicas, os recursos que eu tenho. Como eu falei no início, nós como fonoaudiólogos que atuamos já há muitos anos, nós viemos daquela atividade que é colocar a mão na massa mesmo. Nós não tínhamos recurso nenhum. Nós criávamos recursos, Tínhamos que ter essa criatividade, essa habilidade também de pensar, poxa, o paciente está precisando, então, de uma maior extensão vocal. Então vou usar o piano. Então, nós íamos pensando em recursos que iam nos trazendo, né, nos possibilitando algum resultado diferente. Aí, então, eu me lembro, Bela, do presidente do Fórum Econômico Mundial, esse homem que é brilhante, Klaus Schwab. E o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele falou algo que me tocou profundamente, dizendo que as sociedades, no geral, elas precisam determinar quais são as tecnologias que vão servir aos seus propósitos, para que as tecnologias não determinem os rumos da sociedade, mas aí sim, nós, enquanto sociedade, é que vamos determinar qual é a tecnologia que nos serve. É a escolha do que é melhor, né? A escolha do que é melhor. Então, se nós estamos entendendo e estamos embasando cientificamente, porque isso é uma preocupação muito grande da área, não é? Assim como é da odonto, assim como é da fisioterapia, que nós entendamos verdadeiramente o porquê de usar essa tecnologia. É um recurso terapêutico importante? Sim, mas ele tem um porquê. Eu preciso saber usar, eu preciso saber por que usar, eu preciso determinar que essa tecnologia realmente me serve para suprir um propósito, para a voz, ou até mesmo para a linguagem, que a gente sabe que também é possível, ou até mesmo para MO, para neuro, para disfagia, não importa. Desde que eu tenha isso muito claro, qual é o propósito que eu estou querendo atingir. Então, na voz especificamente, a voz tem todo um conceito ali por trás, que tem essa questão artística, mas quando nós estamos falando da voz propriamente, nós estamos falando de um tecido, nós estamos falando de uma fisiologia, estamos falando de uma musculatura. Estamos falando de movimentação. E estamos falando de todo um contexto que mexe com a vida daquela pessoa. E num tocante a algo muito delicado, que é a identidade dela. A voz é a identidade da pessoa. Então, eu tenho que ser muito criteriosa ao aplicar uma tecnologia para que eu não venha distorcer a identidade, eu não venha denegrir. Porque se eu coloco uma quantidade a mais de joules, ou se eu manipulo de uma maneira exagerada a laringe do meu paciente, eu posso acometê-lo de uma lesão.
posso acometê-lo de uma qualidade vocal que vai interferir na sua vida. Então, se nós tivermos critérios, se nós tivermos realmente um embasamento, é um recurso que veio para nos auxiliar e muito. É um recurso que veio para ficar, né, Sara? Eu acredito muito nisso. Sim, é exatamente isso. Então, quanto mais nós usamos, mais nós precisamos entender, mais nós precisamos conhecer para atuarmos e agirmos com o profissionalismo necessário, né? Protegendo o nosso paciente, que é o nosso maior bem, nosso paciente. Eu acredito muito que o laser vem para realmente somar as técnicas, sem problemas. E assim, o laser por si só ele não vai funcionar. Ele tem que ter a questão das técnicas tradicionais, sim. Tá? Da fonoaudiologia. Tá? Até porque é uma interação de luz com a célula. Tá? É uma luz mágica, é uma luz maravilhosa, mas a gente tem que ir com critério. Não é esse negócio, eu vou fazer, vou comprar um laser, vou fazer, sem fazer com um monte de gente. Não é por aí. Não, é verdade. Até porque o recurso por si só é aquilo lá, né? Então, é saber usar. Não basta eu ter a tecnologia, não basta que eu tenha o equipamento, que eu, enfim, vou investir, porque eu posso investir, então eu vou lá e compro todos os equipamentos possíveis, imaginários, mas o mais importante é como aplicar. Como aplicar? E para isso a gente precisa de uma formação realmente muito, muito embasada, criteriosa, que respeite o corpo do paciente, como já diz a minha amiga Perla. Quem fala isso? Eu falo que a gente, quando a gente trabalha com laser ou com qualquer outra coisa, a gente tem que ser gentil com o corpo do nosso paciente. Eu sempre falo isso em todos os cursos. Por quê? Porque o laser menos é mais, tá? Então, nem sempre você precisa de uma quantidade enorme de luz para poder suprir a necessidade desse paciente. Então, você tem que ter essa questão observacional do laser, né? De observar como isso funciona em todas as áreas, tá, gente? Na voz, na disfagia, na linguagem, enfim, entre outras coisas, né? Então, a gente tem que ser realmente criterioso quando a gente usa, a gente tem que ter noção do que está fazendo, de como vai trabalhar com esse paciente, fazer um bom plano terapêutico. Isso é extremamente importante. Eu tenho realmente esse cuidado, isso é muito importante, essa relação que nós temos com o nosso paciente, porque eu estou dividindo com ele aquilo que é mais sagrado dele, né, e meu. Ou seja, eu estou dividindo realmente essa minha paixão, eu estou dividindo os meus conhecimentos para proporcionar a ele o objetivo terapêutico, então, que ele deseja. E é tão maravilhoso você proporcionar, então, essa liberdade para um paciente, assim, que chegou disfônico no consultório, que chegou, então, com alteração vocal, que chegou com algum problema em se comunicar, que chegou com algum problema em se relacionar. E você, então, pode interferir, você pode, então, com esses conhecimentos, proporcionar esse ganho na vida do paciente. Isso é maravilhoso. Então, a neuroplasticidade, hoje em dia está tão assim em voga, né? Essa questão da neuropsicologia, da neurociência, e nós já estudávamos isso e não sabíamos o termo, não sabíamos que Verdade. Isso. Porque, na verdade, nós trabalhamos e só conseguimos atuar verdadeiramente porque nós temos um organismo que é plástico, um organismo que permite que nós mudemos, que nós alteremos, que nós moldemos. E isso é gostoso demais. Gostoso demais. E aí você fala, poxa, mas isso acontece só com um paciente que tem uma patologia? Não necessariamente.
É gostoso atuar, por exemplo, eu tenho diversos alunos que têm uma voz saudável, que têm uma voz perfeita. Eles estão agora numa fase de aprimoramento vocal. Aprimorar aquela voz. E é maravilhoso quando você vê, nossa, minha voz pode fazer isso? E aí você faz um outro ajuste, um ajuste diferenciado. Eu não sabia que a minha voz podia dar esse resultado. Eu não sabia que eu podia adaptar a minha voz para essa necessidade. Isso é maravilhoso. Eu vejo isso nos alunos de locução comercial. Quando eu os treino para fazer as diversas locuções, e aí eu preciso colocar um tom assim, mais agravado, mais pausado, mais misterioso na voz. A mulher do aeroporto. Exatamente, essa voz do aeroporto. E, de repente, eu também posso fazer aquela voz da alegria e colocar a voz lá para cima e colocar o tom e mexer com a criatividade e não só na voz especificamente, mas na expressividade como um todo. Tudo isso tem a ver com essa questão da neuroplasticidade. E a gente sempre respeita, então, esses limites do próprio corpo ao trabalhar com o laser, ao trabalhar com as demais tecnologias, que agora eu já estou bem animada para o LED, né? Agora eu já estou realmente muito, assim, convencida a investir em uma outra tecnologia, e o ultrassom também, e a eletro, todos esses aparelhos e todas essas performances são sempre visando a questão do paciente, a melhora. Então, o que vai trazer mais ajuste? O que vai aprimorar melhor? O que vai conquistar a voz ideal ou a qualidade vocal que aquele paciente veio buscar? E isso nós temos, não necessariamente com os recursos de laser, enfim, todos esses que nós pontuamos aqui, mas com todos esses aparatos que nós também precisamos criar, né, durante as sessões, que era mão em concha. Até então eu usava mão em concha. Não tinha um aparato que me produzisse, né, esse retorno vocal que eu precisava que o paciente tivesse. No começo, então, da minha atuação, eu lembro muito bem, eu usava o canto da parede para trazer ressonância. A gente ri, né? Agora a gente ri, mas na época a gente achava lindo. Vamos comentar. Hoje tem recurso, e hoje tem recurso. Então, eu consigo trabalhar toda essa questão do feedback vocal, toda a questão desse retorno para o paciente. Tem recursos. Agora, saber aplicá-los é o que vai diferenciar-nos na nossa carreira e na nossa atuação. Exatamente, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta, agora eu vou entrar um pouco na polêmica. Como é que você se sentiu com essa situação de um certo cantor famoso? Agradecer a galera da fisioterapia pela questão vocal dele. Como é que você se sentiu com isso? Perla, olha, assim, eu acho que é polêmico, é claro, mas muitas vezes, vamos lá, pode não ser maldade, pode ser realmente falta de conhecimento ou num momento de emoção, realmente, a pessoa se confundir. Pô, mas esqueceu a fono? Como assim? É triste, mas de qualquer maneira, como a gente sabe, assim, como eu tenho isso tão bem resolvido dentro de mim, eu sei o quanto o nosso trabalho é importante. Sim. Eu sei o quanto a nossa atuação é maravilhosa, o quanto nós podemos contribuir realmente com a vida de um paciente. Então, essas questões pontuais, vamos passar desapercebido. Vamos manter mesmo forma e conteúdo, né?
Mas assim, se eu fosse fonoaudióloga dele, eu ia ficar brava assim. Eu ia falar, agora você coloca um post lá, me agradecendo. Que sacanagem isso. Né? Eu ia ficar brava. Não vou mentir pra você que eu não ia ficar brava. Porque você me conhece, meu lado espanhol ia tacar uma castanhola na cabeça dele. Porque eu ia ficar chateada. Eu ia. Pensando especificamente, né, na profissional que atende, é um desmérito, é uma falta mesmo assim de carinho, né? Uma falta de carinho. A gente gosta de carinho, gente. Né? Não, e assim, vamos comentar, quem trabalha com voz, né? A voz profissional em específico, eu brinco, que trabalha com o glamour da fonoaudiologia. Né? Então, é complicado isso, né? Então, poxa, glamour, a gente, né? Quem gosta de glamour gosta também de afago, né? Então, aqui, tem uma pergunta aqui da Clenda. Clenda maravilhosa, nossa amiga, lá de Minas Gerais. Beijão, Clenda, maravilhosa. Também faz parte do casting da Biolaser Brasil, ela e Roger. E ela perguntou se você utiliza o laser somente para aquecer a voz ou utiliza também no pós-uso vocal na drenagem. Perfeito, excelente pergunta. Clenda, é o seguinte, nós temos que desmistificar essa questão da atuação da fono como aquecedora de voz, né? Nós não somos só aquecedores de voz, nós não somos. É um trabalho que exige todo um prévio. Eu preciso estar com esse paciente pelo menos por 2 meses antes de uma performance longa, antes de uma temporada de shows, antes de uma gravação importante, ou de enfim, de uma live, ou de gravação no estúdio. Então, nós estamos com esse paciente já esse pré-trabalho, todo esse condicionamento vocal acontece muito antes daquela atuação específica. Porque para aquele momento, vamos lá, gente, vamos fazer um paralelo com um atleta. Um atleta, que é um atleta de alta performance, e como nós estamos falando aqui de profissionais da voz, que são profissionais de alta performance, tem um alto gasto vocal, energético, enfim. Se eu pensar num atleta, no dia mesmo da maratona, ele não pode ficar na esteira 4 horas, ele não pode fazer excesso de levantamento de peso, ele faz uma preparação leve. Ele lembra, isso é bem importante, que eu falo muito no curso. Gente, o músculo e a perna também, né? A gente sempre relembra essa questão que o músculo ele tem memória. O músculo tem memória. Então, vamos lá. Se o músculo tem memória, o trabalho que eu fiz pregresso, o trabalho, então, que eu iniciei com esse ator, cantor, jornalista, radialista, enfim, ele é muito importante para a memória muscular dele. Para que num dia de show, de atuação, eu faça um aquecimento, mas eu não use toda a minha carga ou tudo aquele excesso de exercícios ou até mesmo do laser para ganhar uma performance. Não, a performance já foi desenvolvida previamente. Naquele dia, então, ainda eu uso o laser para aquecer também, mas principalmente para dar brilho na voz, para a gente ganhar a projeção, que é o bárbaro, é o show, realmente é incrível. A gente é diferenciado a potência, a ressonância, o alcance vocal que eu alcanço com o laser é totalmente diferenciado do que o exercício propriamente dito me traz. Então, eu uso no aquecimento dessa maneira para trazer projeção, brilho, alcance, e no pós, fundamental para recuperar essa musculatura, para hidratar essa mucosa, para hidratar a musculatura também. Então, para esse processo de fadiga, o pós, é fundamental o laser.
Eu só fico chateada porque eu uso os pontos de brilho do laser e não dá brilho na minha voz. Eu tô sentida com isso. Tá sentida, né, amiga? Então, é brincadeira, gente. Na realidade, é que assim, lógico, eu sou um profissional da voz porque eu dou aula e tudo mais. E é extremamente interessante mesmo, porque realmente melhora a projeção vocal, sim. Eu tiro sarro, mas assim, eu percebo que melhora, tá? Então, melhor assim, eu aplico em mim mesma, porque eu canto então eu treino e eu faço esse pré e pós até mesmo para eu saber o que é legal para o paciente, o que não é, o que funciona, o que não funciona, então eu testo em mim mesma. E eu vejo o quanto modifica, o quanto eu ganho realmente em alcance. Uau, parece que tem uma banda comigo, sou só eu cantando. É um é barato. isso, né? O que é isso? Essa voz é minha mesmo? Peraí, saiu de mim, né? É muito interessante, que nem hoje. Hoje eu falei o dia inteiro, tá? Mas eu aqueci a minha voz de manhã para poder fazer toda a minha performance, né? O dia inteiro falando. E a minha voz está perfeita. Estamos aí. Eu comecei às 8 da manhã, estamos aí 12 horas e 45 minutos falando, tá tranquilo. Falei pouco, né? Quem sabe, quem já fez curso comigo sabe como é que é. Então, e a minha voz não tá falhando, tá? Então, é laser, é tecnologia, mas também tem a técnica vocal, ok? Certo? A Clenda fez uma outra pergunta, dizendo, Sara, no pós você usa mais superficial, no caso a luz vermelha? Então, no pós a gente usa, na verdade, o transdérmico, o ILIB. O pós, o mais legal é para fazer recuperação. Então, a gente não usa o pontual. Você até pode usar o pontual, Clenda, não tem problema algum. Pode usar o pontual, sim, que é só para dar aquele relaxamento, trazer um relaxamento. Então, isso é bem importante. Trouxe um relaxamento, faz pontual, relaxou, aí usa o ILIB. Porque aí você tema todo, não só a voz. Essa moça tá afiada, gente. Tô com medo. Conhece aquela história que o aprendiz ele passa o mestre? É tipo isso, tá, gente? Porque eu sei que ela tá estudando laser enquanto ela... Sempre é a flecha que vai mais longe. Verdade, verdade. Bom, Sara, vamos encerrando, porque daqui a pouco o Insta ele derruba nós. Ele não é legal, gente, porque se deixasse a gente ia bater papo aí umas 3, 4 horas sobre voz, né? Passou tão rápido, é tão bom estar rápido, realmente. Mas assim, Sara, eu te agradeço muito aí pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente no nosso, vamos dizer assim, no nosso Instagram maravilhoso da Biolaser Brasil, tá? A gente tem o canal do Biolaser em Foco, tá? Que tem algumas entrevistas com profissionais que atuam com laser, tá? Na quinta-feira a gente teve a entrevista com o Herbert, mas por algum motivo o Instagram me sacaneou e não gravou a entrevista. pena. Não foi legal isso, porque eu tô chateada com o Instagram, tá? Tô sentida, peguei ranço do Instagram. Mas tudo bem, tá tudo certo, enfim, porque já tinha entrevista dele. Então a gente espera de coração que essa entrevista a gente consiga colocar no canal da Biolaser em Foco, né? Para o pessoal também ter acesso, né? Então, assim, a Kelly Souza tá perguntando, Perla, e os cursos? Bom, Kelly, para você acompanhar os cursos, você vai acompanhar pela Biolaser, né, Brasil, tanto o Facebook quanto o Insta, que a gente vai postando os cursos, ok? Qualquer dúvida aí é só me chamar no WhatsApp que a gente vai falando. Vamos ter que marcar uma live, vamos mesmo, com certeza. Opa, já querendo marcar live. Que é isso, Clenda? Ela é minha, meu, brincadeira. Pode usar e abusar, entendeu? Olha só, o pessoal do Rio de Janeiro. Perla, queremos uma avançada aqui no Rio de Janeiro. Gente, calma. Tenha um pouco de paciência. A gente estava negociando isso para o segundo semestre.
Mas, infelizmente, o Mocoronga não foi legal com a gente, tá? Mas provavelmente pro ano que vem a gente vai ter, tá? Em Campinas, vocês vão fazer cursos o ano que vem, infelizmente, tá? Mas teremos os online, né? Mas por a gente enquanto, tá tendo os cursos online, tá? Com coisa. algumas diferenças, tá? O curso presencial, ele realmente tem a prática com laser. O curso online, a gente não tem a prática, óbvio, não dá para ter, mas eu mostro o equipamento e tudo mais. Mas a gente tem as questões com o LED, tá? O funcionamento com o LED também na parte da fonoaudiologia, que é uma coisa nova, tá? É uma coisa bem bacana, tá? A Cleida tá rindo. O que que você tá rindo, menina? Porque tu quer levar a Sara já para ir para Minas Gerais. Você para com isso. Olha, fico ciumenta, não, mentira. Pode levar. Quero agradecer mesmo o carinho aí de vocês terem nos acompanhado nessa live. Como eu falei, nada é mais sagrado do que nós vivermos o nosso propósito. Então, que vocês vivam mesmo cada uma das fonos que aqui estão, das demais áreas, se tiverem aí profissionais de outras áreas, nada é mais sagrado do que nós vivemos o nosso propósito. E quando nós vivemos realmente o nosso propósito, nós encontramos a felicidade. Então, é o que eu quero deixar aí para o coração de vocês. Vamos viver mesmo nosso propósito, vivenciarmos essa alegria que é compartilhar os nossos saberes com os nossos pacientes que estão presentes e para que nós encontremos, então, esse caminho aí de satisfação, de alegria, vivendo as nossas profissões. E aí, achei hilário isso. Mas é exatamente isso, porque eu estou vivendo mesmo o meu propósito, compartilhando com vocês esses ensinamentos, só me acrescenta, só me acrescenta. Obrigada, Perla, também por essa generosidade, por abrir aí esse espaço aí na Biolaser, para nós mudarmos, gente. Essa é a nossa paixão. Nós precisamos mudar esse status quo. E começa Exatamente. por nós. Eu acredito muito em ser contribuição, né? Para esses pacientes, para a fonoaudiologia em geral. Eu acho que o laser é uma grande contribuição para a nossa área. É uma coisa que eu me apaixonei por motivos pessoais e hoje virou um motivo enorme profissional, né? Essa questão de dar cursos e ter um curso de excelência. Eu fico extremamente feliz com os resultados que os meus alunos têm. Eu realmente fico muito contente. E aí a gente tem a questão realmente de felicidade, né? De você olhar e falar, poxa, que bacana. Estou sendo contribuição para a fonoaudiologia de alguma forma. Como eu também sei que fui contribuição no momento que eu falei, Sara, e aí? Vamos estudar esse laser, né? Você vai ver que isso vai te diferenciar no mercado. Então, a Cleida está falando, o laser mudou a tua atuação. A tua atuação, a atuação do Roger, né? A atuação aí da Edelvis também, né? Que é lá de Uberlândia. Uma galera que trabalha super bem com laser, né? E a gente tem que ajudar esse pessoal que trabalha bem com laser e fazer as coisas acontecerem dentro da fonoaudiologia. Tá? Eu acredito muito nisso. A gente vai ter muita novidade no segundo semestre. É isso mesmo. Né, Sara? A gente vai ter bastante novidade no segundo semestre, né? Com certeza. Teremos mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso poder fazer parte disso. Porque é encontrar mesmo. É encontrar essa alegria, essa felicidade compartilhando. Porque a água parada, ela cheira mal. E tudo que a gente tem, então, que a gente recebe de conhecimento, a gente aprende, pratica e fala, nossa, olha que legal, isso também ajuda, isso também melhora. Aí você passa para frente e aí quanto mais pessoas puderem ser atingidas por isso, melhor. E é aquilo que eu sempre falo, e que haja luz. Só que Deus não tinha noção quando ele falou isso. Eu tinha ideia que era um bando de maluco que ia estudar essa luz, ia falar, gente, essa luz pode ser terapêutica. Ele não tinha ideia disso. Eu acho que ele não tinha muita noção. Entendeu? Do que ia acontecer. Então, assim, Sara, eu te agradeço mesmo de coração. Obrigada
por ter topado tanto fazer a live quanto tá no casting da BioLaser Brasil. Eu fico realmente muito feliz por você estar aí contribuindo com a empresa, né? Com a parte de cursos da empresa. E eu sei que vai ser sucesso, você é sucesso, entendeu? Uma pessoa super iluminada, super inteligente, é uma gracinha, entendeu? Uma pessoa que, nossa, eu tenho o maior respeito, adoração, admiração, gratidão, enfim, N outras coisas, tá? Sara, eu agradeço muito. Em nome da BioLaser Brasil, obrigada mesmo aí pela parceria e pelo carinho. Tá bom? Obrigada, minha querida. Sucesso. Tamo junto. Gente, na quinta-feira teremos aí a Daniela Caro Preço falando sobre bandagem. Tá? Sim, é muita riqueza. Você é pura riqueza, sua linda. Esse pessoal rico que eu adoro, tá? Então, a Dani vai falar sobre bandagem, sobre essas questões, vai falar um pouquinho de laser também, tá? Então, vai falar dessa técnica em conjunto. A gente vai conversar sobre um pouco do que a Dani tem tido aí de resultados interessantíssimos na prática dela, tá? A Dani tem uma experiência enorme em bandagem, trabalha junto agora com laser. Então, nossa, maravilhosa. Gente, não percam. As nossas lives sempre vão ser quintas e sábado, tá? E na terça-feira, dia 19, nós abriremos para técnicas de física quântica, de terapias de física quântica. E a gente vai ter uma convidada extremamente especial, porque ela é uma pessoa super importante na minha vida, que é a Débora Azevedo, tá? A adestradora, certo? De pessoas, a parteira do saber. Ela que foi facilitadora de Access Consciousness por alguns anos e hoje tem um método próprio e ela vai falar da consciência da riqueza. Então, é imperdível essa live da nossa querida Débora Azevedo, dia 19, tá bom? Então, sigam a gente nos nossos canais, que vocês vão ficar sabendo das novidades, né? Dos cursos, workshops, enfim. Tá ok? Eu agradeço aí todo mundo que acompanhou a gente. E, ó, bom final de semana, mesmo na quarentena. E fique em casa e não saia de casa antes de você entender o ciclo de Krebs. Quem trabalha com laser já entendeu o que eu tô falando. Tá bom? Boa noite, gente. Tchau, até a próxima. Tchau.